Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos no canal do YouTube. E antes de começarmos o nosso comentário evangélico desta tarde, eu vou pedir mais uma vez que logo abaixo desse vídeo você vai ter o link para as nossas redes sociais. Clique nele e curta as nossas redes sociais, sigam as nossas informações, as nossas dicas e saiba tudo o que acontece na casa e na doutrina espírita, ok? Siga o nosso canal do YouTube também, porque é muito importante. Curta o canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito nos trabalhos sociais da casa. Falando em trabalhos sociais, estamos precisando da colaboração de vocês. Quem já colabora, os nossos sinceros agradecimentos. E aquele irmão que se sentir tocado no coração, nos ajude. A casa precisa da sua ajuda. Não importa a quantidade ou o que, nos ajude com um par de meias, um cobertor, uma roupa. Nós fazemos os nossos trabalhos assistenciais, nós precisamos de um sabonete, de uma pasta de dente, de uma escova de dentes, tá? A gente precisa da ajuda. Se você quiser fazer algum tipo de doação financeira, acesse o nosso site, tá? Sempre o site ou as redes sociais oficiais da casa, tá bom? Lá você vai ter todas as informações de como fazer a sua doação, caso você queira fazer uma transferência bancária. Mas o que precisamos também é alimentos não perecíveis, um leite, um feijão, um arroz, um açúcar. Nos ajude, tá bom? Então vamos começar o nosso comentário evangélico desta tarde, mas antes eu vou pedir para que fechemos os nossos olhos, buscando a tranquilidade, buscando nesses poucos momentos deixar os nossos problemas, as nossas inquietações nas mãos de Jesus. Vamos sentir o nosso Mestre adentrando aos nossos lares, aos nossos trabalhos, aonde quer que estejamos, o Mestre está conosco. Vamos procurando nesse momento os melhores pensamentos, vamos procurar visualizar a imagem do Mestre, aquela imagem serena, aquele olhar que conhece os nossos que conhece o nosso espírito, aquele olhar que nos conhece. Ele sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. E assim, vamos procurar agora, na nossa visualização, vamos abraçar o Mestre Jesus, vamos sentir a sua energia, vamos sentir o seu amor e vamos nos entregando a essa luz do Mestre que atinge todo o nosso corpo físico e o nosso espírito. E assim, Mestre, pedimos, Mestre, leve toda a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial. Leve a nossa gratidão por tudo que nós temos e principalmente, Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos falar hoje sobre a lição número 58, Crises, que ela está no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel. Então é muito importante, até pelo momento que vivenciamos, entender bem essa lição. Então vamos lá. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Está em João, capítulo 12, versículo 27. Então vamos começar a leitura, depois nós vamos comentar. A lição de Jesus, nesse passo do Evangelho, é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso
consoante os desígnios do Eterno. O apodo, na realidade, é gracejo irônico, ultrajante, xingamentos, né? Pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas... Opa! Só um segundo aqui. Apertei a tela aqui. Agora foi, desculpa. Voltando. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. A Terra aguarda a charrua. Charrua, gente, é aquele aparelho que o gado levava, que ia rasgando a terra. Tá? O minério será remetido ao cadinho. O cadinho é um forno alto, ele vai ser testado em condições extremas. Tá? A árvore sofrerá a poda, né, que é cortar os galhos e as folhas. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia, ou seja, cortar o pelo dela, né, a lã da ovelha. E o homem será conduzido à luta. E o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então é uma lição talvez das mais importantes e das mais fortes que tem aqui para nós. Então vamos começar agora a explicar o que significa, né, a crise, né? A gente tem ouvido muito falar em crise pelo momento que o planeta está passando, né? Nós não podemos esquecer que estamos na regeneração. Então esse é um momento que muitas transformações irão acontecer. Basta a gente lembrar da lei da destruição que está no Livro dos Espíritos. Quem tiver dúvidas, dá uma olhada no Livro dos Espíritos, que na realidade destruição nós podemos chamar por transformação. Tudo nesse planeta se transforma. Tudo se transforma nas leis de Deus. Então vamos lá. Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. O que Jesus está dizendo, né? Jesus está pedindo o conforto do Pai. Olha só que importante. Se Jesus, um espírito superior, um espírito divino, crístico, né, um ser crístico, puro, um espírito puro, está pedindo a ajuda do Pai no momento difícil, imagine nós. Então ele pede a ajuda do Pai, ele pede o consolo do Pai, a misericórdia do nosso Pai Celeste, mas ele sabe, olha que interessante, mas para isto vinha esta hora. O que significa isso? Jesus sabia o que viria a acontecer com ele. Ele estava chegando, esse versículo de João é quando ele está chegando próximo ao desencarne dele, quando ele ia para a cruz. Então ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele pede o conforto do Pai, mas ele sabe que ele veio para cumprir a determinação do Pai. Olha que bonita essa passagem. Então a gente precisa começar a entender que o mestre, né, como diz a lição aqui, a gente sabe, analisando a história, lendo tanto os livros espíritas como a própria Bíblia, até os filmes, né, que ele ia provar o abandono dos entes amados,
como realmente ele provou, ele foi abandonado. Tanto é que ele fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. A ingratidão de beneficiários da véspera, ele sabia que ele ia passar por isso. A ironia da multidão, o apodo na via pública, que são xingamentos, né? O suplício e a cruz. Mas Jesus sabia que ele estava ali para isso. Ele pede, olha como Emmanuel nos traz, ele pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Nós vamos trazer para nós. Nós pedimos a proteção do Pai, nós pedimos a proteção de Jesus, mas a gente se submete a isso? Como assim, Kleber? Explica melhor. Por exemplo, todos nós, todos os lares do planeta Terra sofrem. As pessoas têm sofrimentos diferentes. Não vamos nem pensar agora no momento da pandemia. Vamos pensar o seguinte: todo mundo tem, abre aspas, né, a sua cruz para carregar. E o que se submeter ao Pai? Nós estamos reclamando ou nós estamos agradecendo? É isso. Não querendo simplificar as coisas, mas basicamente é isso. Quando o desemprego bate a nossa porta, a gente se submete ao Pai, agradecendo por tudo que está nos acontecendo, ou a gente se revolta por não ter um emprego? Ou nos revoltamos quando um ente querido desencarna? Claro que dói demais, claro que é um sofrimento grande, mesmo para nós espíritas que temos o conhecimento da continuação da vida, a gente sofre, é natural. Nós nos submetemos na condição de filho de Deus, de filhos de Deus, ou melhor dizendo, quando a doença bate na nossa porta, quando a separação bate na nossa porta, a gente precisa refletir. Jesus não passou por essas experiências que ele nem precisava passar à toa. Foi para trazer ensinamentos para nós. E aqui coloca: examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade de testemunhos. Ou seja, é o momento que nós estamos vivenciando. Nós viemos no planeta Terra, nós reencarnamos para passar por provas. E, antes das provas, até por expiações, que o correto é expiações e provas. O planeta está na regeneração, mas ele não está regenerado ainda. É um processo de transição. Então, todos nós aqui seremos visitados pela dor, porque a dor é a nossa maior professora, ainda. Que alguém vai perguntar: nossa, e lá no plano superior, as pessoas sentem dores? Não. No plano muito superior, não, porque não precisa. Elas não aprendem mais pela dor, não precisa da dor. Elas aprendem pelo amor. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. É a nossa escola, é o nosso hospital. Na escola a gente não aprende? Nem todo mundo gosta de matemática. Uns gostam de matemática, outros de português, outros de ciências, outro de história. Então, para aquela pessoa que gosta de história e vai estudar matemática, ela não gosta muito. E o contrário é verdadeiro. Então, mas o que significa? Significa que a gente precisa estar na escola para ir aprendendo. Então, todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. E a crise que decide o futuro. Olha que ensinamento profundo. Todos nós colocamos os nossos pés aqui na Terra, encarnados, sabemos que iremos passar por crises. E é o que nós estamos passando nesse momento. É a crise que decide o futuro. Por quê? A crise é o momento da prova, é o momento da expiação. Por exemplo, todo mundo aqui, acho que a maioria já fez alguma prova. Você se prepara antes. Qual que é a nossa preparação? Estudando a doutrina espírita, procurando ser uma pessoa melhor. É o momento que a gente está estudando. Quando chega a crise, nós precisamos aplicar o que nós aprendemos. Ou seja, é o momento. Nós estamos há mais de um ano nessa pandemia.
Se não soubermos aplicar tudo que aprendemos, se não soubermos agradecer, se não soubermos agora o valor da prece, se não soubermos agora o valor da calma, o valor do equilíbrio, a gente já sabe como vai ser o nosso futuro, porque crises vêm e vão. Só que aí nós tivemos o momento da prova. Pensa o seguinte: você está sentado numa sala de aula, você tem mais 100 colegas na sala de aula e o professor distribuiu a prova. É um momento que não adianta você olhar para os lados no sentido de querer apontar o erro do outro. Coloque o seu conhecimento na prova para ver o que você aprendeu. Percebe? E uma hora a prova não acaba, o professor vem, distribui a folha, distribui a prova e fala assim: vocês têm 1 hora, vocês têm 2 horas para fazer a prova. Quando terminou a prova, no caso o professor é a nossa consciência, né? É a nossa consciência junto com Deus. O que acontece? Nós vamos ver se nós aprendemos ou não. Só que na prova da vida eu não posso olhar para o lado para colar, né? Eu não posso consultar o livro. Eu aprendi ou eu não aprendi? E a vida é assim. Então a gente precisa entender, nesse momento, ou sairemos mais confiantes, ou sairemos pior. Não existe neutralidade. Então, novamente, Emmanuel traz para nós: todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. O que significa? Se nós vamos passar por esse momento, saindo dele melhores, aplicando o que nós aprendemos, ou não. E aí você vai perguntar: como assim aplicar? Bom, você está tentando ser uma pessoa melhor? Você está entrando em desespero? Está assistindo notícias negativas o dia todo? Está querendo cuidar da vida do vizinho? Está xingando na rede social? Está reclamando da vida? Está reclamando do político? Tudo isso você tem que pensar. Ninguém está pedindo para você ser omisso aqui. Nós não podemos ser omissos. Mas não é com reclamação, raiva e ódio que nós vamos mudar as coisas da nossa vida. E aí vem aqui, né? A terra guarda a charrua. Ou seja, a terra vai passar pela dor. A charrua passa e rasga a terra. O minério será remetido ao cadinho, ao fogo. A árvore sofrerá poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta, ou seja, a chuva, o vento quando passar vai levar o ninho embora, vai derrubar tudo. A ovelha expirará a tosquia, ou seja, ela vai ficar sem o pelo que protege ela, sem a lã. O homem será conduzido à luta, nós estamos na luta. E o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É a hora da gente testemunhar Jesus. É a hora da gente colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Olha lá, quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueça que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. O que significa isso? É o seguinte: assim como na vida espiritual, é igual na escola. Você não vai pegar um aluno que está na 4ª série e dar uma prova de 8ª série, porque ele vai reprovar. Se nós que somos tão imperfeitos sabemos disso, você não pode pegar uma criança de 10 anos e dar uma prova para quem tem 18 anos. Ela não tem esse conhecimento, ela não consegue, ela vai reprovar, ela vai mal nessa prova. E Deus é a mesma coisa conosco. Então, se essa prova que está aqui, se essa expiação, se essa crise que estamos passando chegou, é porque nós temos condições de sair melhor. Sairmos, né, no caso, melhores do que entramos. A gente precisa colocar em prática. Senão, como que a gente vai saber que você aprendeu? Você foi lá, estudou a doutrina espírita por 10 anos, por 20, por 2, por 3, não importa o tempo. Na hora da crise você não sabe aplicar? Então você reprovou. Claro que a misericórdia divina, a gente começa tudo de novo.
Mas, como diz, a gente precisa provar nos momentos difíceis, até porque, principalmente para os irmãos que são espíritas, todos sabemos que vamos passar por crises e por dores. Isso faz parte. E toda crise, como diz Emmanuel, é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E ter esperança aqui é de esperar dias melhores, não de ficar parado esperando. É bem diferente. É a esperança da ação, agindo, não a esperança de ficar parado. E como podemos fazer isso? Através da caridade. Nós podemos ajudar, a gente sempre fala da caridade porque todos temos condições de ajudar ao próximo. Seja materialmente, seja com uma palavra, seja com entregar, aprender a ouvir, seja com uma palavra de consolo, seja com um sorriso, seja com um pedaço de pão, seja com um agasalho. E de preferência, né, que a gente tem visto muito, sem humilhar as pessoas, sem ficar tirando foto, sem ficar tirando selfie. Você quer chamar a atenção para o lugar, para fazer a caridade? Tira foto da cesta básica, mas não tira foto da pessoa recebendo a cesta básica. Isso é feio. A gente já sabe que a mão direita não sabe o que a esquerda fez e vice-versa. Então, até para a caridade, a gente precisa ter disciplina e inteligência. Não adianta sair fazendo caridade de qualquer jeito, expondo um irmão necessitado. Você expõe um irmão necessitado, amanhã pode ser você. Então podemos fazer a caridade. Como que eu vou fazer caridade? Eu vou dar um sorriso para alguém. Faça um telefonema. Não precisa mandar só mensagem, é uma coisa fria. Pega o telefone e liga. Liga para a pessoa. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como você está, minha mãe, meu pai? Não importa quem. Se nesse momento você não sente-se confortável em visitar pelo momento que estamos vivenciando, bata na porta do vizinho. Se você vai no mercado, você mora num apartamento, pergunta se ele quer alguma coisa do supermercado, principalmente se esse vizinho for idoso. Ou seja, tem muitas formas de fazer caridade. Não perturbar os outros é fazer caridade. Principalmente nesse momento que todos estamos preocupados. É natural. Vivenciamos na carne. Quer fazer mais caridade? Faça preces. Mas eu já faço o evangelho uma vez por semana na minha casa. Faça 2, faça 3. Vamos mudar a vibração desse planeta. A responsabilidade é nossa. Hoje em dia está muito fácil da gente colocar a culpa. A culpa é do político no momento da crise. O político tem culpa? Você acha que meia dúzia de homens, 10 homens, consegue mandar em 210 milhões de pessoas? Não, a culpa é nossa. Porque a gente não leva as coisas a sério. A gente acha que tudo é brincadeira. Porque a gente não senta para conversar, porque a gente não tem um diálogo, porque a gente não respeita. Tudo isso gera crise. Mas o fulano não usa máscara, o fulano não usa... ele entra dentro do ônibus. Claro, nós somos um país ainda que nossa educação ela é ruim. Então, se ela é ruim, não adianta numa crise esperar que o outro vai entregar alguma coisa que ele não tem. É como se você esperasse bom senso de uma criança de 5 anos. Ela não tem. Ela é uma criança. Agora, de uma pessoa de 20 anos, você já espera um bom senso. Apesar dele ser subjetivo, você espera um bom senso dentro da educação civilizatória que a gente precisa ter. E aqui eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou colocando, no momento da crise, assuma a sua culpa dentro da crise. Assuma a sua responsabilidade. E busque fazer o melhor. Não adianta esperando que vai vir um político fazer milagre.
Se o político está lá, alguém votou nele. E a crise vai passar, mas ela não vai passar com a gente xingando. Ou com nós sabemos, nós que estudamos a doutrina, que se eu vibrar coisas negativas para a pessoa, eu vou responder por isso. Então, vibre amor para todos. Quem falou que nós somos melhores que qualquer político que está lá? Quem falou? Que se nós estivéssemos lá, a gente não teria feito até pior. Ah, mas eu sou honesto. Ok. Eu não estou apontando o dedo, eu só estou falando, olha para dentro e veja se quem está reencarnado nesse planeta tem condições de achar que é melhor, que é mais evoluído que o outro. Pode até ser pouca coisa, mas ainda tem que tomar cuidado para não escorregar. Então, para esses irmãos políticos, nesse momento da crise, o perdão, a prece, e para os irmãos necessitados, a caridade. Mas isso que eu estou falando não significa que devemos ser submissos, não. Façamos com que os nossos direitos sejam ouvidos, mas sempre pensando como Jesus faria. Não xingando, não quebrando, não se irritando, não respeitando o próximo. Ah, mas a pessoa não respeita a minha opinião. Aí é ela com a consciência dela e com Deus. Se você sentiu que não consegue conversar com uma pessoa, pare a conversa, dê um sorriso e siga a sua vida. Então, nesse momento da crise, volto aqui, deixa eu pegar a frase que Emmanuel trouxe. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Eu gostaria que todos nós refletíssemos nessa frase. Todos. É a crise que decide o futuro. O que nós estamos fazendo para sairmos mais fortes como indivíduos, como sociedade, desse momento que estamos vivenciando? Nada é por acaso. Ação e reação. E o mais importante, que nesse momento da crise, o plano espiritual sempre está conosco. Não é porque uma casa de alvenaria está fechada que o plano espiritual está de férias, muito pelo contrário. Estamos sendo muito assistidos. Então, faça a sua parte, faça suas preces, deseje o bem, seja melhor, pratique a caridade. E isso eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Vamos sair melhor, vamos confiar em Deus, até porque sabemos que somos seres eternos. E o que estamos fazendo agora, nós estamos plantando para o nosso futuro. Tudo bem? Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência. Eu vou pedir mais uma vez, curtam as nossas redes sociais e nesse caso desse vídeo, compartilhe com seus amigos, sem ofender o livre-arbítrio das pessoas, jamais. Ajude a nossa casa a cada vez mais crescer, até porque quem não sabe, o YouTube, ele também monetiza. Claro que para isso a gente precisa de muitas horas de visualizações, que ainda estamos longe de atingir. Então eu conto com vocês. E não se esqueçam, o Mestre está conosco, não estamos sozinhos. Jamais. Tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos. Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Mestre. Agradecemos pela oportunidade de dividirmos com esses irmãos os seus ensinamentos, Mestre, porque esses ensinamentos são para todos nós. E mais uma vez, agradeço ao Frei Anselmo também por toda a ajuda. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, desejo para vocês uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e Jesus.